Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak já inicia com uma grande reflexão, que é a seguinte: como é que ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos nós construímos essa ideia de humanidade? Ele, na verdade, durante o livro todo, ele critica muito essa ideia de uma humanidade como algo separado da natureza. E também essa era de desastre socioambiental, né? É importante lembrar que ele é um pensador indígena que nasceu na região do Vale do Rio Doce, que atualmente é uma região que está extremamente afetada pela atividade de extração mineira. Ele questiona, então, se nós somos mesmo uma humanidade. Afinal, como a gente sabe, a modernização chegou tirando todo mundo do seu eixo, né? Tirando todo mundo do seu lugar de origem, dos seus coletivos, para virar mão de obra. E aqui, todo mundo, é importante destacar, né, que a gente tá falando da periferia, né? Mas afinal, isso nos tornou alienados. Mas tá tudo bem, né? Se o povo tá alienado, se o povo não tá vendo o que realmente tá acontecendo e tá consumindo, tá tudo certo, é isso que importa. E isso é mais atual do que nunca, né? Krenak diz ainda que o nosso tempo é especialista em criar ausências. E eu vejo muito isso nessa necessidade incessante, né, que a gente tem de estar sempre mostrando tudo o que a gente está fazendo. Essa necessidade de ser produtivo, sem estar de fato aproveitando o processo. Ele diz que esse tipo de humanidade zumbi não tolera tanto prazer e é por isso que eles pregam tanto o fim do mundo como uma possibilidade de fazer esses povos desistirem dos seus próprios sonhos. Que povos são esses? Aqueles que ainda se agarram à terra, que ainda experimentam o prazer de estar vivos, de dançar, de cantar. Aqueles que foram esquecidos, né? Nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, que são os índios, quilombolas, aborígenes. E a resistência indígena, ela se dá pela não aceitação de que nós somos todos iguais. Somente a aceitação, o reconhecimento de que nós não somos todos iguais e a renúncia da ideia de uma superioridade do ser humano sobre os demais seres é que pode ressignificar a nossa existência. E a grande provocação que o Krenak traz sobre adiar o fim do mundo é sempre poder contar mais uma história. O texto Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, foi lançado durante o avanço do coronavírus aqui no Brasil. Ele aborda as enormes desigualdades sociais, ele aborda a quantidade de vidas que a gente perdeu na pandemia e também a grande devastação da natureza. Logo de início, ele traz um convite a gente perceber a pandemia de outra forma, de que os jesuítas tentam passar essa mensagem para nós há muito tempo, de que a natureza ela precisa de tempo para se recuperar. E a pandemia, o Covid, foi a única coisa que nos deu esse tempo. Porque toda atividade que for prejudicial e que é prejudicial à natureza, ela precisa parar, porque a natureza precisa desse tempo para se recuperar. Então, de fato, a gente conseguiu, pelo menos lá no início, esse tempo. Só que depois, quando tudo começa a retornar ao seu funcionamento, vidas começam a ser perdidas, mas já não a vida da natureza, as nossas vidas começam a ser perdidas, porque a nossa vida começa a ficar exposta. Só que a vida de quem que fica exposta? Dos mais vulneráveis. E é aí que as desigualdades começam a ficar cada vez maiores e a gente começa a naturalizar isso. Onde parte da nossa sociedade vive na miséria, precisa trabalhar de manhã para conseguir se alimentar à noite. A grande maioria não tem o básico. Agora, um ponto intrigante que o Ailton coloca é de que o vírus poupa a natureza. O vírus não mata os bichos, o vírus não mata a vegetação, o vírus não mata rios, não polui. Os únicos que fazem isso somos nós, os seres humanos. No mundo pandêmico, quem entra em pânico somos nós, os humanos, porque a natureza, na verdade, está sendo privilegiada por causa disso. Por mais que tenha retornado o funcionamento dessas atividades prejudiciais às naturezas, elas voltaram de forma mais fraca.
A gente ainda se encontra num estágio em que nem tudo ainda está como antes. As escalas são menores. Compreender alguns argumentos que ele traz, que o Ailton traz no texto, é inicialmente complicado. Porque, na verdade, os vilões de tudo, do mundo, somos nós e não o vírus. A gente taxa o coronavírus como uma tragédia. Mas quem destrói a natureza somos nós. O que nos deixa refletir sobre esse texto e de muita importância é de não mais aceitar o mundo naturalizando do jeito que ele estava. O funcionamento de tudo. As desigualdades, elas não são naturais. Colocar a vida do outro em risco não é natural. Normalizar as mortes da pandemia não é natural. Cada dia mais a vida do planeta ser prejudicada não é normal. Não é natural. O nosso planeta está em risco e a gente naturalizou isso. E isso não pode continuar assim. Eu fico grata, após a leitura, por ter que concordar com muita coisa que é doloroso confirmar, mas que é extremamente necessário. Krenak foi capaz de intrigar muitos dos meus pensamentos sobre tudo isso e nos deixar refletir sobre quem é o vilão, é o que melhor fica de tudo isso.